boa tarde a todos, com a sua mão no coração, vamos falar com o Senhor. Pai amado, Pai querido, Deus Todo-Poderoso, estamos aqui na Tua presença nesse dia. Estar aqui neste dia é um grande presente, é uma oportunidade, meu Deus, de ouvir a Tua palavra, de ouvir, meu Deus, de pegar o caminho, a direção certa. Eu quero consagrar este culto ao Senhor, que eu diminua e que o Senhor cresça. Senhor, nós estamos aqui, eu quero aprender, eu preciso aprender. E só tem uma forma de aprender, é com a Tua palavra. É com a direção que o Senhor nos dá todos os dias. Eu abençoo todos os lares, as famílias. Eu abençoo as nossas crianças, Senhor. Eu abençoo as nossas crianças que estão na escola agora. As que estão a caminho da escola. Guarda as nossas crianças. Livra as nossas crianças, jovens e adolescentes de estarem no lugar errado, no momento errado, com as pessoas erradas, com as amizades erradas. Guarda os nossos jovens, as nossas crianças, meu Deus, do perigo, da imoralidade, da mentira, do engano, do pecado. Livra as nossas crianças, Senhor Deus. Guarda as nossas crianças, meu Deus. Proteja as nossas crianças, Senhor Deus. Que o temor do Senhor repouse sobre a vida de cada uma, em nome do Senhor Jesus. Eu abençoo este culto, eu abençoo esta palavra e te agradeço em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus, amém. Amém. E graças a Deus. Bom, eis-nos aqui, mais um dia, mais uma oportunidade, Projeto Casa Firme, culto pais e filhos. Hoje a palavra é uma palavra especial e muito importante. É uma palavra que sempre temos que estar lembrando, relembrando, colocar ordem na nossa casa, colocar ordem na nossa vida, colocar ordem na vida dos nossos filhos. E quando já vem essa palavra, coloca a sua casa em ordem, já bate aqueles pensamentos. Ai, meu Deus. Não, essa palavra de novo não é necessário colocar a ordem. Colocar a casa em ordem é colocar a sua mente em ordem, o seu coração, é alinhar as coisas. Porque tudo tem que caminhar de forma perfeita, alinhado. Você se importa? Eu vou fazer essa pergunta para você. Será que você se importa com os seus descendentes, com as próximas gerações? Coloque em ordem, arrume a sua casa. Arrumar a casa é em todos os sentidos, de forma física e de forma espiritual. Ninguém está preparado para morrer se ainda não colocou a casa em ordem. Dê ordem, oriente acerca de tudo o que é necessário. Prepare a sua casa, os seus filhos para o futuro. Esta é a direção que o Espírito Santo nos dá. Preparar os nossos filhos para o futuro. Preparar os nossos filhos para enfrentar o mundo. Antigamente, não sei se hoje ainda eles usavam aquela expressão, nós criamos os filhos para o mundo. Não, eu crio os meus filhos para influenciar, impactar o mundo, não para ser como o mundo é. E é isso que você tem que todos os dias declarar. O meu filho, ele impacta, ele transforma o mundo, ele leva a cultura do reino para o mundo, mas ele não é contaminado pelo mundo. Davi ganhou o mundo, mas perdeu a família. Noé perdeu o mundo, mas ganhou a família. Ao perder todos os filhos, Jó caiu de joelhos e adorou a Deus. Ele tinha paz interior, porque sabia que havia feito tudo o que realmente era necessário. Jó foi um pai incrível. Tem na passagem na Bíblia que os filhos, ele se preocupava com a vida espiritual dos filhos. Ele se preocupava se os filhos tinham feito o sacrifício, a oferta, se eles estavam agradando a Deus, porque isso era importante. Para Jó, riquezas não era o mais importante, mas o mais importante para Jó, para os filhos, era a vida espiritual. E será que na sua casa, você olhando para os seus filhos, a vida espiritual dos seus filhos é a coisa mais preciosa?
Porque a bispa já nos ensinou aqui, em outras palavras, que a maior herança que podemos deixar para os nossos filhos é a fé. É a fé no Senhor Jesus. Davi, ele foi um grande homem, né? O homem segundo o coração de Deus. Mas Davi perdeu a sua família. Já Noé, ele perdeu todo mundo, mas ele ganhou a família. Na casa de Davi, os gritos eram ouvidos à distância com a morte de Absalão. E foi uma tragédia, né? Era um filho querendo matar o outro, depois o outro se virou contra o pai, virou um desastre. Então se ouvia à distância o choro, a morte de Absalão, filho dele. Davi foi chamado o homem segundo o coração de Deus. Tamanha fé que tinha no Senhor, mas falhou dentro de casa. Ele não corrigiu os filhos, não gastou tempo na criação deles. Hoje, no mundo em que estamos vivendo, corrigir os filhos está cada vez mais difícil. Às vezes parece impossível. Pais que não têm mais paciência, pais que não querem o confronto, pais que se preocupam muito mais com o que a criança vai pensar do que o que é correto. Então, hoje, nesse mundo que estamos vivendo, corrigir os filhos não é muito agradável, nem não é confortável. Porque para corrigir um filho, você precisa ter persistência, sabedoria, coragem, discernimento. Porque hoje corrigir filhos é um trabalho muito pesado. Porque, como eu já falei aqui, você corrige 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 20, 30, 40, na mesma coisa. E chega um ponto que você pergunta assim, não tem mais o que fazer. Porque eu já corrigi, eu já conversei, eu já coloquei de castigo, eu já até dei uma cintada. Não tem mais o que fazer. Porque corrigir dá trabalho, educar dá trabalho. Tem muitos pais que não gastam tempo na criação dos filhos. Isso é uma coisa que eu aprendi desde o primeiro dia que o João, que é o meu filho mais velho, chegou na nossa vida. É uma coisa que a bispa sempre ensinou e ensina em casa. Gaste tempo com as crianças. Invista tempo com as crianças. Converse com eles. Busque saber o que eles precisam, o que eles necessitam, quais são as dúvidas, os questionamentos. Temos que conversar com os nossos filhos. Hoje, acho muito, você para analisar, hoje a maioria dos jovens, dos adolescentes, eles têm dificuldade em conversar com os pais, até mesmo crianças, têm dificuldade em confiar nos pais, têm dificuldades em conversar com os pais. Mas por que isso acontece? Por que isso está acontecendo? Porque os pais não têm mais paciência em ouvir. Sabe? Não tem mais paciência em ouvir. Então, quando vem o filho, a filha querendo contar algo, não, agora não dá, não tenho tempo, não posso. Não, então, vai, fala logo, fala logo, fala logo. Isso gera o quê? Você vai perdendo a confiança. Aí, depois, o pai e a mãe procuram ajuda. Não, pastor, é porque não confia, não conta. Teve uma mãe até que ela contou um testemunho, que uma vez a filha dela era uma adolescente. Ela confiou, ela confia em mim, né? Confiou algo, e ela confessou algo para mim. Eu orientei ela e falei, olha, agora a gente vai chamar os seus pais, a sua mãe, que você precisa, né, falar com os seus pais sobre isso. Porque a tia está aqui como essa mãe espiritual, que escuta, que ajuda, que orienta, mas você precisa contar aos seus pais. E quando eu chamei o pai e a mãe, eu não lembro se o pai estava, mas a mãe sim. E ali a adolescente, ela falou o que tinha acontecido, a mãe fechou o coração comigo. Ela fechou o coração, questionou, né? Por que a minha filha foi contar para ela? Por que a minha filha confiou nela? Por que isso e aquilo gerou aquele bloqueio, gerou aquela barreira e uma cegueira? Porque
não seria aquele momento, nossa, que bom que a minha filha, né, confiou em alguém, buscou ajuda nessa pessoa, e o temor do Senhor está batendo, isso é bom, isso é saudável, isso é bênção. Mas aquele momento de cegueira bateu o quê? Os ciúmes, o incômodo. E essa mãe, né, acho que foi no início do ano, desse ano, não lembro agora exatamente, me procurou, pediu perdão sobre isso, que ela tinha guardado isso. E ela mesma disse, eu fui imatura, né, eu me fechei com a senhora em algo que era a maior bênção da minha vida. Minha filha estava tendo temor, o temor do Senhor constrangeu e ela procurou ajuda. E muitas vezes isso acontece, às vezes os seus filhos não estão procurando uma autoridade espiritual, mas estão procurando na escola, num professor, num amigo, numa amiga, contando coisas que nem no pensamento deles eles contariam para você. E isso tem que te preocupar. Os nossos filhos têm que ter a segurança. Aonde? É dentro de casa. Eu confio no meu pai, eu confio na minha mãe, eu vou conversar com meu pai, eu vou conversar com a minha mãe, eles vão me ajudar. Mas como os nossos filhos vão procurar, vão ver em nós essa ajuda, se eu não dou condições para isso? Porque eu preciso dar condições. E talvez isso já acontece no seu lar, os seus filhos não têm um diálogo com você, não confiam em você. E a culpa não é deles, a culpa é sua, porque em algum momento, nesse crescimento, você passou uma mensagem desequilibrada, descontrolada, e isso gera o quê? Afasta. Eu já ouvi de adolescentes, não, eu não conto para minha mãe porque ela é desequilibrada. Ela vai me bater, ela vai me xingar, Não, eu não conto para o meu pai porque meu pai é um desequilibrado. Não, querido, mas é seu pai e sua mãe, não, eu não vou contar, eu confio na senhora, mas nos meus pais eu não confio. E eu fico triste com isso, porque eles têm, os jovens, as crianças, os adolescentes, eles têm que confiar nos pais. Os pais é a segurança, né? Encontrar nos pais a amizade, a verdadeira amizade. Mas isso você começa construindo aí desde pequenininho. Se você tem bebezinho aí, um bebezinho no seu colo, é agora que começa essa construção de amizade, esse relacionamento, essa confiança. Confiança, você não tem que ficar exigindo, confie no papai, ficar falando, não, confie, você tem que confiar em mim, não confia? Não, a confiança é algo que você constrói. A amizade é algo que você constrói. Um bom relacionamento você constrói. Não é do dia para a noite, é uma construção. Então já encontrei pais que brigam com os filhos. Não, porque eu fiquei sabendo que ele contou para o amigo, mas não contou para mim. Então, vamos buscar saber por que isso está acontecendo. É porque então ele não confia em você? Porque quando ele te conta algo, você desequilibra, você é agressivo, você não tem paciência. Hoje, sabe o que mais tira a paciência dos pais? Sabe o que tira mais a paciência dos pais, o tempo? É o celular. Hoje o celular, ele rouba a paciência. Porque os pais, o homem, a mulher, ele tem a paciência para o celular, ele está lá. Ele pode ficar horas no sofá, na cama, mexendo no celular. Mas quando o filho se aproxima, ele não tem mesmo a paciência. E o que isso gera? Qual é a mensagem que você está passando? Porque tudo é uma mensagem. Tudo é uma mensagem. Ontem eu vivi uma experiência com o Davi, o meu filho mais novo. Ele quis dormir comigo e, na verdade, é uma escala. Cada dia um dorme. Então, ontem foi a vez do Davi. Né? E eu já ensinei aqui, né, o Bispo Fernando sempre falou isso comigo.
Deixa eles aproveitarem, deixa eles dormirem na nossa cama, porque um dia eles vão crescer. Eles vão casar, eles vão ter a família deles. Então, é o momento deles, deixa, eles gostam. E é interessante que eles têm... Esses dias eu estava todo mundo num quarto. Aí eu fui para o outro quarto, quando eu olho, foi todo mundo para o mesmo quarto. Eu falei, qual é o problema de vocês? Eu quero ficar sozinha num quarto, vem todo mundo? Não, mamãe, a gente tem que ficar em família. Não, eu sei, mas é só um pouquinho. Mas é tão precioso para eles a família. É algo que entrou com tanta força. A família é importante. E ontem foi a vez do Davi. E aí a gente estava, eu e o Davi, né, deitamos na cama. E aí eu peguei o meu celular e estava vendo algumas coisas. Do nada, esse menino, ele olha para ele me parou e falou assim: "Ô mamãe, você está muito focada no celular, e eu?" Aí eu falei, eu vou dar atenção, eu quero ver o que vai sair dele. Aí eu fiquei e falei assim: "Não, Davi, o celular é muito mais importante do que você." "Mamãe, isso não é de Deus." Eu fui testando ele. "Não, Davi, o celular me entende. Eu consigo ver tudo que eu quero no celular. O celular é obediente, ele faz tudo que eu ali onde eu aperto, ele me obedece." E ele: "Mãe, você não pode falar essas coisas. O seu foco não tem que ser o celular. Eu sou o seu foco, eu sou o seu filho. Eu quero carinho, mamãe." "Você quer carinho, mas eu estou cansada, Davi." "Mamãe, mas você está no celular e você não está cansado?" Não, o Davi foi tão dramático, né? Eu fui testando ele. "Não, Davi, mas agora eu não quero te abraçar." Aí eu fui vendo que aquilo foi... Aí, de repente, eu virei e comecei a fazer cosquinha e falei: "Estou brincando com você, você é a coisa mais importante da minha vida." Aí ele já abriu: "Ah, mamãe." Eu falei assim: "Você é importante, meu amor." Aí ele falou assim: "Mamãe, eu quero dormir agarradinho com você." "Tá bom, vamos dormir agarradinho." Ou seja, o meu filho, ele tem essa liberdade de dizer. E eles confrontam. Quando eles olham e veem que tem algo de errado, eles confrontam. Por quê? Por quê? Isso é bom, isso é saudável. Isso é maravilhoso. Mas e em outros lares, em outras famílias, que as crianças não têm essa abertura? Será que os seus filhos, eles têm essa abertura? Eles confiam em você? Eles têm a liberdade de dizer o que eles pensam, o que eles estão sentindo, o que está incomodando? Ou será que quando ele te confronta em algo, você explode? "Ah, menino, cuida da sua vida, vai para o seu quarto, fecha a boca." Tudo é um relacionamento. É uma construção. É uma construção. E os nossos filhos estão ali o tempo todo, analisando, copiando. Sabe, copiando? Porque é xerox, né? É uma cópia. O que você está deixando para a próxima geração? Você está passando esse bastão? Você está ensinando? Você está investindo? E eu fico admirada, porque a bispa, ela faz o culto domingo, né? Ela acorda muito cedo. Aí acaba o culto, ela almoça, e ela todo domingo ela faz o cultinho com as crianças, com as crianças. E é uma entrega, é a mesma coisa, é como se ela estivesse aqui no altar. Ela investe nas crianças, ela prega para as crianças, ela declara. Tem dias que eu acho que dá 20 minutos, só pode ser 20 ou 30 minutos de declaração sobre a vida deles, faz busca do Espírito Santo, e investe todo domingo. Por quê? Porque é a maior herança que ela vai deixar para as crianças. E está entrando. E você olha, você vê um resultado aqui, você vê um resultado ali. E aí talvez você está aí, não, eu não estou vendo resultado na vida dos meus filhos, eu não vejo os meus filhos tão espiritual assim. Você está ensinando? Você está investindo tempo? Porque se você não está, não vai acontecer. Se você não planta, você não colhe. Se você não planta, você não colhe.
E na vida dos nossos filhos é exatamente assim, eu preciso plantar. Eu não sei se, né, quem está acompanhando aí em casa já participou de um trabalho da Praça da Sé. Mas se você acompanha o Instagram, nos vídeos que saem, né, do trabalho da Praça da Sé, sempre, desde quando iniciou, você vai ver o Bispo Fernando pedindo para as pessoas tocarem na Bíblia. Né? Ele levanta a mão e pede para as pessoas, toquem na palavra. Porque ele crê, ele acredita que tocando na palavra vai haver mudança e vai haver transformação. E o Davi e o João, todos os trabalhos da Praça da Sé, eles estão. Né? Na verdade, todos os trabalhos da igreja, a gente sempre leva eles. Eles sempre estão ali junto com a gente. E aí o Davi, eu acho que de tanto ver o pai, ele se inspirou. Aí teve um dia desses que ele foi para a escola, ele levou a Bíblia dele. E aí ele levou a Bíblia dele, porque na escola tem um dia que é o cultinho. E aí depois ele chegou em casa e falou assim, mãe, hoje eu levei a minha Bíblia para a escola, e lá no meio da aula, mãe, eu levantei a Bíblia e disse assim, quem quer conhecer Jesus? Toca na minha Bíblia. Aí eu falei, você fez isso, Davi? Eu fiz, mãe. E aí eu perguntei, e aí, filho? Mamãe, ninguém tocou na minha Bíblia. Eu falei, não, meu amor, mas como que você ficou? Eu não liguei. Eu falei, o que os amiguinhos continuou fazendo? Ah, mãe, tinha um apontando o lápis, o outro escrevendo, ninguém ligou para mim. Eu falei, e como você ficou com isso? Mamãe, eu não me importei. Eu continuei com a Bíblia levantada. Muito bem, filho. Parabéns. Aí ontem ele levou a Bíblia de novo para a escola. Aí o João chegou em casa, mãe, você não acredita o que o Davi fez. Eu falei, o que o seu irmão fez, João? Mãe, você acredita, olha o João é incrível, olha, mãe, você acredita que na hora do parque o Davi não quis brincar? Aí já me preocupei, falei, o que foi, Davi, por que você não quis brincar? Não, mamãe, ele não quis brincar, sabe o que ele ficou fazendo? Ele ficou sentado lendo a Bíblia. Aí eu fiquei muito encantada com aquilo, chamei o Davi, Davi, o que aconteceu? Não, mãe, eu não quis brincar, eu não queria brincar, eu quis ficar com a minha Bíblia, lendo a minha Bíblia. Davi, mas você não sabe ler ainda. Não, mamãe, eu fiquei vendo as figurinhas, que a Bíblia dele é ilustrada. Eu fiquei vendo as figurinhas. Olha só a profundidade disso. Uma criança não quis ir brincar, porque lá o parque da escola, ó, é fantástico. Ele não quis brincar, mas ele quis ficar sentado, vendo a Bíblia dele. Isso não é forte? Isso não te impacta? Isso tem que mexer com você. Porque muitas vezes você está aí na sua casa se distraindo com tantas coisas, enquanto você poderia estar focado em uma coisa só, porque só uma coisa importa: estar com o Senhor, na presença do Senhor. E uma criança de 7 anos nos ensina. O que o Davi nos ensina com isso? Que brincar, ele sempre vai ter oportunidade de brincar. Mas o que é mais importante é a palavra do Senhor. E isso não foi algo que ninguém mandou ele fazer. Ninguém. Ele simplesmente foi para a escola e falou assim, mãe, hoje eu vou levar minha Bíblia. Tá bom, Davi, pode levar. Ele simplesmente fez aquilo que estava no coração dele, ou seja, está sendo plantado, está sendo depositado. Ele crê. Ele olha para a família dele, ele vê a família inteira orando, buscando, clamando, lendo a Bíblia. Ele olha a família inteira no altar, ele está vendo, isso vai mexendo, isso vai impactando. Eu quero ser assim. Eu quero isso para a minha vida. Estamos aqui para influenciar os nossos filhos. Estamos aqui para impactar os nossos filhos. Estamos aqui para orientar os nossos filhos. Estamos aqui para ensinar o caminho aos nossos filhos. Nada mais diz, nada mais além. É só isso. É ensinar a palavra aos nossos filhos. É conduzir os nossos filhos. Porque as dificuldades são grandes,
as barreiras, os impedimentos são grandes. Desafios e mais desafios. Às vezes o seu filho chega aí, talvez triste da escola. Será que você se importa e pergunta, o que foi? Por que você está assim? Ou será que você já age daquele jeito? Levanta a cabeça, para de frescura. Não. Observe os seus filhos. Converse com eles. Busque saber o que está acontecendo. Isso é muito importante. O meu filho João, eu gosto de trazer esses testemunhos, porque é o que eu vou praticando, eu vou vendo o resultado, e eu sempre trago o testemunho deles, porque eu vejo que é a oportunidade de, mãezinha, pai, você que está me ouvindo, faça isso, porque eu tive resultado, você vai ter também. E o meu filho mais velho, ele teve uma dificuldade numa nota da escola, e ele, na parte de matemática, e ele teve essa dificuldade, e como eu já falei aqui, eu fui buscar também aprender mais, relembrar coisas que eu não lembrava mais de nada, e foi aquela coisa. E aí um dia ele chegou muito triste em casa, eu não consigo, é difícil. Eu falei, para. Eu vou estudar junto com você, vamos conseguir, é possível sim. Não, meu filho, você tem Jesus. Se você estuda, Ele vai te ajudar. Mas se você não estuda, esquece. Então, nós vamos estudar, vamos nos esforçar, a mamãe vai aprender. E para mim foi sair de uma zona de conforto. Que lá vai eu atrás de querer tentar saber, de aprender, e para ajudar o meu filho. E para ser bem sincero, ele não está ouvindo este culto, porque ele está na escola agora. Eu não gosto de matemática. Mas, por ele, eu fui atrás de aprender a matemática. Porque para os nossos filhos, nós aprendemos aquilo que não queremos, nós fazemos aquilo que não queremos para o bem deles. E aí eu fui. Teve um dia que eu fiquei até tarde, olhando o vídeo, aprendendo, e aquele negócio, aquela conta não batia, aquele negócio, mas Jesus amado, me ajuda, clareia aqui, porque eu não estou entendendo. E a coisa foi encaixando, eu fui entendendo. Aí quando eu entendi, eu fui lá e ensinei ele, é assim, assim. Ah, mãe, é assim. E aí foi. Aí teve um dia que teve uma atividade na escola, eu fui buscar ele na escola, e aí toda vez que eu busco, eu falo, como foi a escola? O que teve de legal lá? E aí ele falou assim, mãe, hoje teve uma atividade na escola que eu não estava conseguindo fazer. E aí a professora falou para mim assim, não, você não precisa fazer. Aí eu já olhei para ele e falei assim, e qual foi a sua resposta? Mamãe, eu olhei para ela e disse assim, eu vou fazer, eu posso, eu consigo. Falei, isso mesmo, meu filho, você pode, você consegue. E você fez a atividade? Mamãe, aí eu entendi, aí eu fiz. Muito bem, filho, é assim. Não é porque bateu ali um obstáculo, não vou conseguir. Não, você consegue, ninguém nasceu sabendo fazer cálculo, todo mundo aprendeu. Por que você não vai aprender? Só você que não vai aprender? Ou teve algum ser humano nesse mundo que nasceu ali de bebezinho sabendo o alfabeto, sabendo fazer cálculo? Não, todo mundo passou pelo processo. E você vai aprender. E aí foi. Aí ontem, ele chegou da escola todo vibrante. Que foi, João? Mamãe, tirei 9 na prova de matemática. Festa. Falei, meu filho, você consegue. Ou seja, comemorei aquela vitória com ele, porque talvez dentro da sua casa, nem isso aconteça. Nas pequenas conquistas que os nossos filhos vão tendo, eu tenho que fazer uma festa. Porque talvez para alguns, uma nota da escola para fazer tudo isso, mas aquele é o gigante dele. Aquilo é a dificuldade dele. Que você tem que comemorar, você tem que vibrar, você tem que impulsionar ele para cima. Amor, hoje foi 9, mês que vem vai ser 10.
Você tem que jogar os seus filhos para cima. Não, você consegue. Nada é difícil demais. Nós temos a palavra, nós temos o Senhor Jesus na nossa vida. Não aceito, não consigo, não posso, não tem jeito. Dá certo. Nós conseguimos, nós podemos. Tudo posso naquele que me fortalece. Eu sempre repeti isso para ele. João, diga, tudo posso naquele que me fortalece. E aí eu orientei ele, filho, toda vez, quando a professora colocar a prova na sua mesa, qual é a primeira coisa que você vai fazer? Eu vou abaixar minha cabeça, mamãe, e vou orar. Isso. Então, toda vez que a professora coloca a prova, ele ora. Isso é fé. Isso é fé. Isso é uma herança que você está deixando. Que não importa o tamanho dos desafios, dos problemas, das situações, ore ao Senhor, porque Ele virá e Ele te ajudará, Ele te socorrerá. Ele te socorre. Pais, talvez você está aí, trabalhando para morrer, quase trabalhando, e eu tenho que trabalhar porque eu tenho que colocar comida em casa, eu tenho que trabalhar porque eu tenho que comprar roupa, eu tenho que trabalhar porque eu tenho que pagar a faculdade quando ele crescer, eu tenho que trabalhar porque eu tenho que comprar uma casa para ele. Para. A maior herança que você pode deixar para os seus filhos é a fé. Mas como que você vai deixar uma herança de fé se você não está depositando, se você não está ensinando, se você não está educando? Não tem como. Não há dinheiro neste mundo que compre a presença do Senhor. É algo que se constrói. É algo que se constrói todos os dias. Que tipo de inspiração você está sendo para os seus filhos? Responda essa pergunta para mim. Que tipo de inspiração eu estou sendo para os meus filhos? Que tipo de mulher, que tipo de mãe eu estou sendo para os meus filhos? Que tipo de inspiração, de homem, de pai eu estou sendo para os meus filhos? Quem você é? Que inspiração? O que você está ensinando? Os seus filhos te admiram? Os seus filhos te respeitam? E respeito é diferente de medo, tá? Temos que trabalhar para ter o respeito dos nossos filhos, não para que os nossos filhos tenham medo. Seu filho não pode ter medo de você, ele tem que ter respeito. Esse é o ponto. Porque tem pais que acreditam que falando com a voz grossona, batendo, gritando, espancando, é adquirir respeito. Não, isso não é respeito, isso é intimidação. E você está formando para que ele tenha medo de você e não respeito. Respeito é diferente de medo, é outra coisa. Tem que ter respeito. Respeito no que você está falando, no que você está direcionando. A sua palavra importa, a sua opinião importa para ele. Você importa para ele. Ele confia em você. E aí, para um pouco, pensa no que eu estou falando. Os seus filhos, eles te respeitam ou eles têm medo de você? Aí já está a resposta para tudo. Está a resposta para tudo. Trabalhe o respeito dos seus filhos. Pastora, como eu trabalho o respeito? É ajudando, é aconselhando quando eles cometem um erro, e não pesando. Isso é uma coisa que a bispa sempre ensina. E às vezes, quando ela chama a atenção das crianças, ela repete umas 10 vezes. Você errou nisso, mas você não é esse erro. Repete com a vovó. Eu errei, mas não sou erro. Eu fiz isso, mas eu não sou praticante. Porque essas mentiras, sabe quando você fica batendo por uma criança? Você é um burro. Seu burro, seu burro, 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 burro. No que ele vai acreditar? Ele vai acreditar que ele é um burro. E por
quê? É muito mais fácil a gente acreditar nas mentiras do que na verdade. Não é assim? Na nossa infância, agora falando com os pais, nós recebemos tantas coisas, né? Muitas pessoas receberam, você não vai conseguir nada na sua vida, você não vai conseguir levar esse casamento, você é um incompetente, você é tão burra, ninguém tem paciência com você, ninguém quer ficar perto de você. Escutamos tantas coisas, e aquilo entrou como uma verdade. E aí você acreditou, eu não posso, eu não consigo, eu sou limitado. Eu sou burra. Isso não é para mim, não. Eu sou medrosa. Eu sou ciumenta. Eu sou invejosa, porque minha mãe disse que eu era. Ai, essa menina é invejosa, ela é invejosa, ela é invejosa. E eu sou invejosa. Não, você não é. É uma mentira. Somos a imagem e semelhança de Deus. Você não é a imagem e semelhança dos seus pais. Você é a imagem e semelhança de Deus. Está aí porque a vida de muitas pessoas não andam. Porque elas acreditam que elas são a imagem e semelhança dos pais terrenos dela. Eu sou a imagem e semelhança do que o meu pai e a minha mãe me disseram. Não, você não é. Você é a imagem e semelhança de Deus. E o que Deus diz ao seu respeito? Ele diz que você é forte, corajoso, valente, sábio, inteligente, capaz, lindo, linda, perfeito, abençoado. Mas é fácil ficar com as mentiras, não é? Não tem que ser assim. Eu preciso ficar com a verdade. Digamos que então o meu filho João tirou nota baixa na prova de matemática, e aí ele chega em casa e dá a louca, e eu começo a chamar ele de burro, não sabe fazer cálculo, você é um burro, você é um burro, você é um burro, você é um burro, você é um burro. Que menino burro, não sabe fazer uma conta, que menino burro, não sabe. Olhando para esse ponto de vista agora, o que sairia dele na próxima prova? O que você acha que sairia? Se ele tivesse chegado, ele tivesse recebido tudo que era negativo, ia sair uma nota 9 ou ia sair uma nota 0? Uma nota 0, porque ele não acredita, ele não ia acreditar no potencial que ele tem. E aí você abre o leque para todas as áreas e na criação que você está dando para os seus filhos. O que será que acontece na vida dos seus filhos que você foi a pessoa que potencializou o fracasso? Talvez foi você. Aí você está aí, não, foi a escola, foi alguém, não. Nós que somos os pais, temos tanto poder sobre a vida dos nossos filhos, e o que sai da nossa boca tem o poder de vida ou de morte, de bênção ou de maldição. Quais são as maldições que você lançou? Quais são os pesos que você colocou? O jugo? Quais as palavras negativas, malditas que você lançou? Porque são elas que estão travando a vida dos seus filhos. Não foi ninguém, não foi o lugar, não. Porque quando uma criança tem uma casa, onde tem pais que oram, que buscam, que clamam, que se preocupam, essa criança tem tudo. Essa criança tem tudo. Ela tem a felicidade, a paz, a alegria, ela tem a presença de Deus. Mas é muito difícil. Olha, é muito difícil você viver num lar bagunçado. Eu falo por experiência própria, quando eu era criança, é muito difícil. Você viver num lar onde tem briga o dia inteiro, onde todo final de semana é bebida, música alta, pai sendo carregado na carriola, brigas, e palavrões, e mais palavrões, contendas e mais contendas. É horrível viver num lar assim.
Hoje, quando eu olho para a minha casa, quando eu estou ali com os meus filhos, e eu lembro da minha infância, meu Deus, o Senhor é maravilhoso. Porque eu estou proporcionando para os meus filhos um mundo totalmente diferente do mundo que eu vim. O João e o Davi não sabem o que é o pai e a mãe brigar. Esses dias eu e o Fer tivemos uma situação, estávamos conversando de forma um pouco mais alteradinha. E aí os meninos falaram assim, vocês não podem ficar brigando. Aí eu e o Fer olhou até riu assim, você acha que a gente está brigando? Vocês não podem brigar. Estamos conversando. Não, vocês estão brigando. Olha só. Como foi olha o nível baixíssimo de briga para eles. Uma conversa, eles já acharam que já estava brigando. E aí eu parei, eu e o Fer até parou e falou assim, meus amores, vocês são muito abençoados. Mas vocês são muito abençoados. Que bom que o nível de briga é esse para vocês. Porque, filho do céu, tem lares que briga é briga mesmo. Então, olha só, você coloca o padrão. Você coloca o padrão de casamento, o padrão de briga, que aquilo era uma conversa, e eles acharam que aquilo foi quase sei lá, que passou na cabeça daquelas crianças, que era um estava batendo no outro, era uma conversa. Mas isso significa que aquele é o padrão de briga para eles. E eles não vão. Pode ter certeza que quando eles casarem, o padrão de situações com a esposa não vai ultrapassar disso. Porque é o padrão. Isso não é bênção? Qual é o padrão que você está estabelecendo na vida dos seus filhos? Qual é o padrão de casamento que você está estabelecendo? Um casamento saudável, o pai que respeita a esposa que respeita o marido. Qual é o padrão de discussão entre o casal? É soco na cara, puxão de cabelo, chute no estômago, palavrões? Ou é aquele padrão? Conversa. Você que estabelece o padrão. E escuta. Quando eu já contei isso aqui, a minha mãe teve um dia que ela me ligou. Eu acabei de fazer, ela me ligou e falou assim, como é que você lembra disso? Eu era pequenininha, eu não lembro ali, eu deveria ter uns 3 aninhos, era bebê. Eu lembro exatamente da cena do meu pai dando um soco na minha mãe e eu estava meio que no colo dela e ela caiu no chão e ficou os 3 filhos tentando proteger ela. Eu era bebê, eu lembro quando eu falo, parece que eu até consigo associar o cheiro da casa. Era uma casa bem velha e o chão era vermelho. Olha o detalhe importante, eu lembro que o chão era vermelho. Eu era bebê e eu lembro que o chão era vermelho. Toma cuidado, viu? Talvez você tenha um bebezinho aí, e você está aí, só que quebra-pau, e você está achando, não está vendo nada, não, está vendo tudo. E aí, um dia eu falei sobre isso, minha mãe me ligou e falou assim, escuta, você deu detalhes que só os seus irmãos saberiam, porque você era bebê. Eu falei, pois é, mãe, eu lembro que a casa era muito velha, e o chão era vermelho, era aquela cera vermelha, não sei se hoje usa, mas antigamente encerava o chão, né? Ou era verde ou era vermelha, cada casa tinha uma cor. Que aquele negócio saía no pé, você andava, o seu pé ficava vermelho, ficava verde, ficava colorido. E eu lembro, eu era bebezinha, aquilo me marcou, aquilo entrou. E talvez você está aí com o bebê e achando, não, tudo que está acontecendo, ele não está entendendo nada, está entendendo tudo, até o bebê que está no ventre. Um bebê que está no ventre, ele sente tudo. Ele sente o quê? Ele sente a batida do coração da mãe. Então, quando a mãe está alterada, brava, agressiva, o coração muda o batimento. E aquele bebê sente. O bebê, ele recebe a rejeição. Ele recebe tudo.
E não se engane, tá? Não se engane, eu já preguei sobre isso, de uma jovem, que ela tinha um bloqueio, e uma vez ela foi conversar comigo, eu não sei, tem alguma coisa, porque alguma coisa tem, porque eu sinto assim, eu penso desse jeito, eu tenho essa sensação, tem alguma coisa. Eu falei, meu amor, então vá na sua mãe e bate de frente com ela e descubra o que foi que aconteceu, que aí você vai descobrir. E aí ela foi na mãe, colocou a mãe na parede e a mãe disse para ela, eu tive um pensamento, foi um pensamento de rejeição. Um pensamento. Imagine uma prática, então. E quando a mãe falou aquilo para ela, foi como assim um clarão. Um choque. Tudo começou a fazer sentido. Libertou. Isso é muito sério. Os pensamentos geram presença. Sentimentos. Qual é o padrão da sua casa? Qual é o padrão da sua família? Qual é o padrão, qual é o legado que você está deixando para os seus filhos, para os seus netos, para a sua família? Qual é o padrão? Qual é o padrão de casamento? Qual é o padrão de vida financeira? Qual é o padrão de vida espiritual que você está deixando? Qual é o padrão de vida conjugal que você está deixando? Qual é o padrão? Qual é o padrão que você está deixando? Você tem que, essa palavra tem que explodir na sua mente. Nossa, peraí, eu preciso colocar ordem na minha casa realmente. Porque o meu filho está vendo muitas coisas aqui que não vai dar certo. E não adianta você orar, quebrar, eu quebro essa maldição, não adianta. São as atitudes. É o dia a dia, é o seu comportamento. É como você age diante das coisas. As nossas crianças, eles têm os gigantes deles, e são grandes os gigantes. E a gente não pode ignorar esses gigantes e dizer, é só criança, isso passa. Não. É agora que eu tenho que ensinar como ele vai matar esse gigante. Para o meu filho, a matemática era o Golias dele. E como eu ajo diante disso? Eu vou te ensinar a matar esse Golias. Você vai fazer como Davi, você vai matar esse Golias. E eu ouvi da boquinha dele, não, mãe, eu não consigo, não é difícil, eu não posso, eu não consigo. Epa, não fala isso, você vai matar esse Golias. Esse é seu Golias? Você vai matar ele agora, porque hoje é uma matéria na escola. Amanhã é uma situação muito maior, ele vai lembrar, quando eu era pequena, minha mãe ensinou a matar a matemática, o Golias da matemática. Hoje eu vou matar esse problema. Talvez o Golias dos seus filhos pode ser outras situações. Pode ser uma professora que não gosta, pega no pé. Ensine. Os Golias, o Golias, ele não aparece apenas para os adultos, tá bom? O Golias, ele aparece para as crianças também. Assim como você tem os seus Golias e como eu tenho os meus, as crianças eles também têm os Golias. Os jovens, os adolescentes, todo mundo tem os seus Golias. Golias da insegurança, do medo, da insatisfação, da mentira, do orgulho. E como você está agindo aí? Você está ensinando os seus filhos a matarem os Golias? Ou você está potencializando o Golias na vida dele? Pense sobre isso, porque talvez você está potencializando o Golias. Talvez você só que faz Golias crescer. Não. Eu tenho que fortalecer os meus filhos. É os meus filhos. Fortaleça os seus filhos. Sem medo. Fortaleça os seus filhos. Fortaleça os seus filhos para a vida. Fortaleça os seus filhos para as dificuldades. Fortaleça os seus filhos para os inimigos, para as guerras. Fortaleça os seus filhos para a imoralidade, para o pecado. Fortaleça os seus filhos. Porque mais tarde, isso vai gerar bênção. Vai gerar bênção e bênção e bênção sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família. Converse com seus filhos a respeito de tudo. De tudo.
achei muito bonitinho que essa semana, o João e o Davi, desde pequenininho, eu sempre tive essa conversa com eles. Não deixe ninguém tocar em vocês. Não deixe ninguém entrar no mesmo banheiro que vocês. Não fique sem roupa na frente de ninguém. Sempre fui pontuando. E sempre eu relembro. E eu pergunto, alguém fez alguma coisa? Não, mamãe. E é firmeza, não. Porque se alguém mexer com vocês, me fale. Porque não vai terminar bem. E eles confiam no que eu estou falando. E aí, o meu filho João, ele é muito sistemático em relação a isso. Só tem 3 pessoas na vida dele que pode ver, que pode ajudar ele a tomar banho, ver ele sem roupa, passar pomada, alguma coisa do tipo, cuidar dele. É eu, o pai e a avó, mais ninguém. E a tia Rê, que ele gosta da tia Rê. A tia Rê cuidou dele desde pequenininho, então ele confia na tia Rê. Mais ninguém. Ele é muito sistemático com isso. Até em casa, às vezes ele fecha a porta, ele vai colocar a roupa sozinho, ele fecha a porta. Às vezes, agora ele está ficando maiorzinho, 8 anos, né? Não, vai tomar banho, ele deixa a porta um pouquinho encostada. Eu falo, não, filho, deixa a porta. Não, mamãe, eu estou sem roupa. Tudo bem, mas eu sou sua mãe. Eu tenho que fazer vistoria. Então, ele é muito sistemático com isso. Teve um dia uma situação na escola que um amiguinho chutou, né, a parte íntima dele, e ele caiu no chão, e a escola ficou preocupada, porque ele chorou, faltou o ar. E aí a escola, a enfermeira, tentou de tudo para ele abaixar a calça. Não conseguiu. Ela ligou, mãe, vem aqui, porque ele está chorando, mas ele não deixa eu ver o que aconteceu. Tive que ir lá na escola. Eu cheguei lá e falei assim, bonito, né, João? Não, mamãe, você me ensinou que ninguém mexe aqui. Falei, tá bom, João. Deixa eu ver o que aconteceu, João. Ou seja, ensinamentos. Ele confia no que eu estou falando. E os seus filhos precisam confiar no que você está falando. A sua palavra tem que ter peso. Eles têm que encontrar, os seus filhos têm que encontrar em você essa segurança, esse refúgio, esse esconderijo. É tão gostoso, não sei você, mas quando os meus filhos, às vezes, estão vivendo algumas situações, eles sobem no meu colo, me abraçam. É aquela mensagem, eles não falam, mas a mensagem está ali. Eu quero colo. Eu estou precisando de colo. Eu estou precisando de ajuda. E aí você está ali, pronto, não, eu estou aqui. Vou te ajudar, vou te proteger, vou te ensinar, vou te fortalecer, vou te empurrar para o alto. Assim tem que ser desse jeito. E você que é pai, você que é mãe, faça aquilo que muitas vezes para você é difícil. Talvez para você, sabe uma coisa que era muito difícil para eu comer? Mas em casa, né, a bispa, quando eu cheguei, eu não comia quase nada. E a bispa sempre foi de fazer aquela mesa com tudo que eu odiava. Verduras, beterraba, cenoura, tudo que é um arco-íris. E eu já cheguei, quando eu e o Fer começamos o relacionamento, eu já cheguei separando, meu prato vivia separado as coisas, sabe? Ervilha para cá, milho para cá, brócolis, misericórdia, bem longe de mim. Tudo longe. E aí e aquela paciência, ela foi me ensinando. O Fer foi muito paciente, você vai comer. Não, mas eu não prova, você vai gostar. E fui adquirindo, fui reaprendendo a comer. Só que tinha uma coisa, ainda não é fácil, mas mesmo assim, quando eu vejo ali, eu como. Mas a ervilha, aquele negocinho lá, olha, é abençoado, é de Deus. É de Deus, né? Porque é criação dele, então é de Deus. E aí teve uma vez que tinha alguma coisa com a ervilha, e aí eu já vi a cara dos meninos. Aí eu falei, nossa, se eu que sou a mãe, não comer isso aqui agora, não vai dar certo. Porque aí eu ia ter um problema, não é mesmo? Não, porque a mamãe não comeu, por que eu vou comer? Comi a ervilha, amei, então eu comi e amei aquela ervilha. E mostrei, comam a ervilha é bom,
Muito bom, come a ervilha. Tem que comer ervilha. Aí foi naquela, mas comeram. Mas se eu tivesse falado, não gosto, essa semana aconteceu alguma coisa que eu falei que eu não gosto, o Fer na hora me corrigiu. Isso, fala que você não gosta na frente deles. Não, voltei, eu vou comer para vocês verem que eu como isso. Tem coisa que a gente não quer fazer. Mas vai abençoar os nossos filhos? Pastora, uma ervilha vai abençoar? Mas é claro que vai, ele vai ser saudável, gente. Vai abençoar, então, não quero fazer. Vai abençoar meus filhos? Vamos lá, então, vamos fazer. Ai, estou cansada, não quero. Vou fazer. Meu filho está em semana de prova, todo dia estou estudando com ele. Ontem foi geografia, aprendi tudo sobre geografia. Você pode fazer um questionário aí de geografia, que eu estou craque. Aprendi ontem com ele o que é a diferença de rural com agricultura, extravismo, aprendi tudo. Era 10 da noite, eu estava lá com a apostila dele, com sono lá. Vamos, João, o que significa isso, o que significa aquilo? E ele foi me respondendo, eu até gostei da geografia, no meu tempo eu não gostava não, mas desse jeito eu gostei da geografia. Então eu fui aprendendo com ele. Mas é algo que eu achava que nunca mais eu ia ver na vida, geografia, matemática, português, eu achava que nunca mais, não, acabou a escola, não vou ver mais essas coisas nunca mais na minha vida. Aí você está muito enganado. Aí que você vai ver. Teve uma jovem, achei bonito o pai, né? Ela está, acho que no segundo colegial, primeiro colegial, alguma coisa assim. E aí chegou ela ia ter uma prova, e veio um monte de raiz, de matemática, raiz não sei do quê, não sei do quê. E aí o pai contando que ele né, se aproximando mais dela, foi lá tentar ajudar ela a fazer, olhou na internet, bendito YouTube, né, que nos ajuda nessa hora. E aí ela falando que, não, meu pai foi lá, me ensinou, e ele tentou. Eu falei, e aí, o seu pai conseguiu? Não, tia, cheguei na escola, estava tudo errado. Falei, mas o que vale é a intenção do seu pai, não é mesmo? Que ele estava lá do seu lado, se esforçando, aprendendo com você, mesmo que saiu errado, seu pai estava lá. Isso gera o quê? Confiança. Confiança. Não é maravilhoso quando você está passando por uma dificuldade e tem alguém do seu lado? Te incentivando, te impulsionando, te elevando você para cima. Não é maravilhoso? Quando você está ali passando por um momento difícil, uma dificuldade, um problema, e tem alguém ali te motivando. Não, vai, levanta, você consegue. Não, vai, você é capaz de matar esse gigante, você é capaz de cortar a cabeça desse gigante. É maravilhoso. E é assim que essa posição que você tem que ter na vida dos seus filhos. Eu vou ajudar os meus filhos, eu vou empurrar os meus filhos para cima. Eles podem, eles conseguem. Coloca a ordem na sua casa. Coloca a ordem na vida dos seus filhos. Que tipo de exemplo você está sendo dentro de casa? Qual é o exemplo que você está sendo de casa? Qual é o padrão de relacionamento, de casamento você está estabelecendo na sua casa, na sua família? Quando eu olho tudo isso, eu falo, nossa, Deus é maravilhoso. Ele transforma a nossa vida, Ele transforma a nossa história. Porque você chega em Deus todo deformado, com crenças, com várias coisas horríveis ou ruins. E vem o Senhor e muda e transforma aquilo, te transforma numa nova pessoa. E quando você olha, você está oferecendo para os seus filhos tudo o contrário do que os seus pais te ofereceram. E não é para você olhar para os seus pais com um olhar arrogante. Não, os seus pais te deram o que eles tinham. Só que você não pode ficar mais usando de desculpa. Ai, eu sou assim mesmo com os meus filhos porque minha mãe foi assim comigo. Não, para com essas desculpas, para com essa mentira. Você é assim porque você quer, porque você está recebendo muito mais do que seus pais receberam. Porque se você está nesse culto, você está recebendo muito mais informações do que os seus pais receberam. E eu tenho certeza que os seus pais, se os meus pais tivessem recebido o que eu recebi, o que eu tenho recebido,
com certeza a história seria outra. Então você tem muito mais do que os seus pais tiveram, e você pode fazer uma revolução na sua família, você pode ser muito melhor. Você pode ser uma grande bênção na vida dos seus filhos. E tem muitas pessoas que eu conheço que ficam usando essa muleta. Sabe, é uma desculpa, é uma mentira. É que você não quer mudar e fica colocando a culpa no passado. É mais bonito você falar, eu não quero mudar, eu quero ser assim. Não, você é assim porque você quer. Porque você já cansou de ouvir neste altar. Os seus pais te deram o que eles tinham. Perdoe os seus pais, deixa o passado, não viva de passado. Eles deram o que eles tinham. O seu pai deu o que o pai dele deu a ele. A sua mãe deu o que a mãe dela deu a ela. Ela só passou para você. Então, o que você está dando para os seus filhos hoje? Qual é o padrão que você está estabelecendo? Qual é a herança que você está deixando? Que você reflita nessa palavra, que você coloque a ordem na sua casa, ordem na vida dos seus filhos. Filho é assim, é todos os dias. Você ensina aqui, ensina aqui, ensina aqui. E todos os avanços que os seus filhos vão tendo, comemore. Sabe, todos os avanços. Ele teve uma conquista ali, comemore, beije, abrace. Ele teve outra conquista ali, beija, abraça, fala isso mesmo, você matou mais um Golias, você é matador de Golias. É isso que eles precisam. Eles não precisam mais de ninguém pesando, oprimindo, perturbando, não. Eles precisam de pessoas elevando o nível deles em nome de Jesus. Com a sua mão no coração, fique de pé. Que essa palavra tenha entrado, clareado, que você esteja entendendo muitas coisas que você não estava entendendo. Que você entenda, que você se posicione como pai, que você se posicione como mãe. No meio desse caminho de criação de filhos, vamos ter erros sim. Tem horas que vamos falhar, errar. Mas o que importa é a intenção do quê? Do nosso coração. Em fazer dar certo. Em construir. Construa na vida dos seus filhos. Construa na sua família, no seu relacionamento. Os nossos filhos precisam da gente. A nossa família precisa de mães que oram, pais que oram. Esse é o nosso papel. Feche os seus olhos e fale com Deus. Talvez você agora entendeu o porquê o seu filho está tendo um tal comportamento, a sua filha tal atitude. Então mude isso agora dentro de você e fala, não, eu não vou ser mais assim, eu vou modificar isso, eu tenho essa atitude, eu vou mudar, não, eu tenho esse comportamento, eu vou mudar, eu vou alinhar, tem coisas que eu não gosto de fazer, eu vou fazer, vai beneficiar os meus filhos, então eu vou fazer, vai ajudar os meus filhos, então eu vou fazer, vai contribuir para a vida deles, então eu vou fazer. E é fazer, é ser um exemplo. Olha o tanto de crianças que tem neste altar, aqui através das fotos. Essas crianças precisam de nós. Cada criança que está aqui, ela precisa de você, ela precisa da sua oração, ela precisa do seu posicionamento, ela precisa da sua mudança dentro de casa. Essas crianças que estão aqui, elas precisam que mudanças aconteçam dentro de casa. Elas precisam que mudanças aconteçam dentro de casa. E tem muitas crianças aqui nesse painel que eu conheço. E eu conheço o desejo do coração delas. Tem crianças que o sonho é ver a restauração do casamento dos pais. Tem crianças aqui que têm o sonho de ver a casa
tendo paz, sem briga, sem contenda, sem discussão, sem agressão. Então mude, proporcione essa criança a um padrão elevado. Você pode fazer isso. Mude por eles, em nome do Senhor Jesus. Pai amado, Pai querido, Deus Todo-Poderoso, nós estamos aqui na Tua presença, Senhor, e precisamos do Senhor, precisamos, meu Deus, dessa mudança, dessa transformação, desse renovo, Senhor. Nos ajude como pais, nos ajude a mudar, a transformar a vida dos nossos filhos, nos ajude a impactar a vida dos nossos filhos, através de exemplos, bons exemplos. Senhor, eu apresento a vida de cada pai, de cada mãe que está comigo aqui agora. Que haja uma renovação, uma transformação, que haja uma mudança, Senhor. Muda os lares, muda as famílias, muda, meu Deus, esse padrão baixo, eleva, meu Deus. Ajuda as nossas crianças. Senhor, eu oro por essas crianças que estão aqui no altar comigo. Eu oro por todas as nossas crianças. Eu oro pelas crianças do Ministério Mudança de Vida. Muda a vida dessas crianças, transforma o futuro delas. Eu consagro essas crianças ao Senhor. Visita as que estão doentes, enfermas. Visita as crianças que receberam diagnósticos. Que todos os diagnósticos, enfermidades, doenças caiam por terra da vida dessas crianças. Eu declaro homens e mulheres de Deus, profetas do Senhor, levitas, homens e mulheres que vão mudar, vão transformar o mundo, vão levar a Tua palavra. Eu abençoo as nossas crianças com dons, sabedoria, discernimento, visão. Visita, Senhor, visita essas crianças aonde elas estiverem agora. Visita cada uma agora, e que cada uma delas receba dons do Senhor, dons que vêm do Senhor. Em nome do Senhor Jesus, eu abençoo a casa, a família, os pais dessas crianças. Meu Deus, aos órfãos, meu Deus, dê paz aos órfãos, aqueles que estão sozinhos neste mundo, meu Deus. Visita os órfãos, visita, meu Deus, as crianças que não têm família. Dê a essas crianças uma família que vai amar, que vai cuidar, que vai proteger. Guarda as nossas crianças, jovens e adolescentes, em nome do Senhor Jesus. Eu abençoo, meu Deus, cada lar, cada família. Meu Deus, que haja uma mudança em cada casa, em cada família, que haja mudanças e transformações, em nome do Senhor Jesus. Eu te agradeço por este culto, eu te agradeço por essa palavra, eu te agradeço, meu Deus, por poder estar aqui, ajudando, meu Deus, semeando na vida de cada um. Eu consagro esse dia mais uma vez ao Senhor. Meu Deus, seja conosco nesse projeto Casa Firme, nos abençoa nesse dia, realiza os nossos sonhos, nossos desejos, é o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus, amém, amém e amém, graças a Deus, amém.